Hoje vamos recapitular a segunda parte do filme, A Batalha dos Três Reinos de 2009. O filme começa mostrando o flashback do primeiro filme, com a ascensão de Cao Cao. Ele dá início a uma série de batalhas de décadas contra a rebelião unida de Liu Bei e Sun Quan contra o imperador. Cao logo decide abrir jogos de Cuju em seu acampamento para aumentar a moral dos soldados. Mal ele sabe que Sun Sheng, uma espiã inimiga disfarçada de um de seus soldados, está no acampamento. Depois de se separar rapidamente de seu pelotão, ela descobre que muitos dos soldados de Cao Cao morreram de febre tifoide. Antes que ela pudesse usar um pombo-correio para enviar informações para Quan, ela é interrompida por soldados que se aproximam. Imediatamente ela esconde o pombo em sua armadura enquanto finge assistir aos jogos. Enquanto isso, no acampamento de Quan, seu governador, Zhou Yu, prepara um plano de ataque com outros oficiais. Zhou diz calmamente aos oficiais que eles atacarão a marinha de Cao. Quando Sun consegue soltar a mensagem do pombo, ela acidentalmente atinge Sun Shukai, um comandante de batalhão. Ela diz que estava apenas libertando o pássaro. Os dois conversam casualmente. À medida que a conversa se aprofunda, eles concordam em jogar alguns jogos juntos. Ao mesmo tempo, Cao Cao é informado que centenas de soldados morreram da doença semelhante à peste. Enquanto seus generais decidem como cremar os corpos, Cao elabora um plano diabólico. Quando Zhou ouve falar da doença que se espalha no acampamento de Cao, seus oficiais rapidamente o pressionam para atacar. Ainda calmo e sereno como sempre, Zhou diz severamente que seria contrário à ética da guerra se eles atacassem Cao em seu estado atual. Não muito tempo depois, o povo de Sun Quan descobre piras flutuantes com montes de cadáveres chegando às suas costas. Conforme eles verificam os soldados mortos, Zhuge Liang, conselheiro de Liu Bei, verifica o sangue dos mortos. Quando ele descobre que os soldados estão infectados com febre tifoide, ele grita para que todos evacuem a área. O general Zhao Yun diz que isso se tornou uma guerra psicológica. No entanto, Zhou procede amargamente a queimar os corpos. Infelizmente, Zhou enfrenta novos desafios à medida que a febre se espalha rapidamente entre seu povo a cada dia. Liu Bei então remove suas tropas no dia seguinte, rompendo sua aliança com Sun Quan. Liu Bei diz aos generais que a epidemia devorou o povo. Quando uma discussão começa a se desenrolar entre eles, Zhuge puxa Liu de lado. Apesar de seus esforços para convencer a ele a ficar, Liu enfatiza que ele precisa se concentrar na sobrevivência de seus homens. Convencido de que a guerra está perdida, Liu Bei se despede de Zhou. Depois de saber da transferência bem-sucedida da praga para os homens de Zhou, Cao Cao se encontra com seus almirantes navais Cai Mao e Zhang Yun. Eles discutem estratégias de guerra e novas táticas que incorporaram em suas frotas. Depois disso, Cao pede a Zhang Gan, amigo de infância de Zhou, que atravesse o rio para pedir a Zhou que se renda. Sun ouve atentamente e anota todos os detalhes de suas conversas. No entanto, ela se depara com Shukai e seu batalhão quando desce. Quando ele ordena que seus homens saiam, Shukai e Sun brincam de um novo jogo chamado Cavalgada. Quando Sun é levantada, ela vê todo o acampamento de Zhou se espalhando ao longe. Fingindo admirar a vista, ela pede a Shukai que fique parado enquanto ela desenha toda a terra além da muralha. De volta ao acampamento de Quan, Zhuge Liang sugere que ele pode fazer 100.000 flechas para compensar os homens de Liu Bei que foram embora. Apesar de Zhou lhe dar um prazo de 10 dias, Zhuge diz arrogantemente que só precisa de 3. No entanto, perto do fim do acordo, um oficial percebe que Zhuge ainda não fez sequer uma flecha. Usando uma tartaruga que ele encontrou como sinal, Zhuge sorri e calmamente prevê que uma névoa está chegando. Mais tarde, naquela noite, Zhang chega ao acampamento de Zhou e desfruta de uma refeição com ele. Depois de alguns drinks, Zhou começa a mostrar suas habilidades de dança com a espada. No entanto, Zhang logo percebe um bilhete que cai da bainha da espada. Antes que ele pudesse pegar o papel, Zhou para instantaneamente e o esconde na manga. De repente, a cara alegre de Zhou desaparece, e ele acusa Zhang de ser o emissário de Cao Cao. Enquanto Zhang nega freneticamente, um soldado os interrompe para falar com Zhou. Enquanto Zhang tenta bisbilhotar, ele esbarra em Xiao Zhao, a esposa de Zhou. No entanto, Zhou vem entre eles e o convida para beber mais com ele como se nada tivesse acontecido. Mais tarde naquela noite, Zhang, que está deitado junto com Zhou, eles queimam! Aproveita que Zhou está dormindo e recupera o bilhete. Ao abrir o bilhete, ele vê a caligrafia do almirante Cai Mao, dizendo que ele decapitará Cao Cao. Rapidamente, ele foge de volta para o acampamento de Cao. À medida que a noite se estende no acampamento de Cao Cao, um de seus homens de repente grita quando vê os navios de Zhuge Liang surgindo da névoa ao longe.
Depois que as flechas são reunidas e os soldados são chamados, eles ficam em suas posições. Zhuge então ordena que seus navios se alinhem, colocando as frotas de ambos os inimigos em um impasse sinistro. Então, de dentro dos barcos cobertos de feno, Zhuge ordena o lançamento de flechas para a frota de Cao Cao. Isso faz com que os homens de Cao chovam centenas de milhares de flechas sobre os navios de Zhuge. Zhuge sorri contente dentro de seu navio enquanto seus navios de feno coletam centenas de milhares de flechas. Zhuge ordena que seus navios se virem. Mais tiros de flechas mergulham nos navios de feno. Depois que os homens de Cao Cao param de atirar, Zhuge manda seus navios de volta para casa. Quando Cao Cao confirma que a nota escrita que Zhang roubou era de Cai Mao, ele vai até os almirantes. Ignorantes, os almirantes garantem a Cao que os navios de Zhuge fugiram. Cao então pergunta quantas flechas eles usaram. Quando os almirantes estimam 100.000, em um acesso de raiva, Cao revela a nota de traição. Apesar das declarações dos almirantes de que era uma armadilha, Cao ordena que seus homens decapitem os traidores. No entanto, quando suas cabeças se afastam de seus corpos sem vida, Cao de repente percebe seu erro. Ele agora não tem mais almirantes liderando sua marinha. Não muito tempo depois, Cao Cao envenena Zhang por sua inocência por ter caído nos truques de Zhou Yu. Enfurecido por suas recentes perdas, ele grita para seus homens que eles tomarão o penhasco vermelho imediatamente. Sun observa rapidamente a atividade, enquanto soldados frenéticos reúnem os cavalos. Ela vai até o estábulo, pega o pombo e o manda embora. Infelizmente, soldados veem o que ela fez e descobrem sua posição como espiã. Frustrando os soldados, Sun foge. Por sorte, Shu Kai a ajuda a escapar quando ela diz que precisa ver sua família. Por um longo momento, ela se despede dele. Enquanto isso, Cao Cao está preocupado com mais de seus soldados sendo infectados com a febre. À medida que eles perdem a esperança, Cao Cao fala calmamente sobre seu filho doente. Lentamente, ele os encoraja a serem fortes e lutarem por suas famílias. Quando ele sai da tenda, ele é cercado por seus homens, doentes e saudáveis. Eles o saúdam enquanto gritam um grito de guerra pela vitória. Mais tarde naquela noite, Sun chega ao acampamento de Zhou. Sem demora, ela rapidamente mostra a eles um mapa que ela estava usando debaixo de suas roupas. Ela aponta as áreas fracas do acampamento e as diferentes estruturas. Enquanto fazia os preparativos para a guerra, uma mulher corre até Zhou e o informa que sua esposa desapareceu. Ele rapidamente corre para o quarto da sua esposa e encontra uma carta. Ele a lê para descobrir que ela está a caminho de Cao Cao, na esperança de convencê-lo a parar a guerra. Além disso, Zhao explica na carta que está grávida, mas garante que voltará em segurança. Quando Zhao chega ao acampamento de Cao Cao, ele a recebe com alegria. Eles se lembram de quando eram mais jovens. Com um tom agridoce, Zhao relembra como seu pai era grato a Cao. No entanto, ela aponta para Cao que ele mudou, e não é mais doce, mas implacável. Imediatamente ela implora a ele que pare a guerra pelo bem dos civis. Quando Cao Cao se recusa, Zhao rapidamente pega uma espada próxima, ameaçando tirar a própria vida. Cao a impede a tempo, explicando que ela deve ver a queda de Zhou. Ela o convida inocentemente para um chá antes que ele possa ir para o seu exército. Hipnotizado por seu amor de infância, Cao aceita e passa o tempo com Zhao. Enquanto ela o distrai com sua beleza e palavras, Cao Cao mal percebe o vento mudando do lado de fora da janela. De repente, Cao começa a sentir os efeitos vertiginosos do chá. Ao mesmo tempo, os homens de Quan chegam aos portões de Cao Cao. Ao lado deles, estão os homens de Liu Bei que decidiram voltar. Quando os ventos mudam de direção, as ordens são imediatamente dadas. Em um instante, os navios de Quan se chocam com a frota de Cao Cao, devorando-os em chamas. Simultaneamente, os homens de Zhou lançam bombas de fogo nos navios inimigos enquanto o resto de seus soldados invade a pé. Ao longe, Cao Cao observa horrorizado um mar de chamas enquanto seus homens lutam para se retirar. Em meio à carga em chamas e bombas incendiárias voando, os soldados de Cao Cao são lentamente massacrados no campo de batalha. À medida que mais flechas e catapultas flamejantes são trocadas, os homens de Zhou escondidos nos arbustos lançam bombas contra os homens de Cao nas muralhas. Enquanto os homens de Liu Bei atacam pelo portão traseiro, as forças de Zhou avançam para o portão da frente, apesar dos fortes golpes de fogo e flechas. Seus esforços para derrubar o portão permanecem infrutíferos. Então, quando um dos generais de Zhou é atingido por flechas, ele tem uma ideia. Ele imediatamente pega um punhado de bombas e as joga no portão. Com a explosão, ele imediatamente morre. Com o dano recebido à muralha, então desaba. Em meio às flechas e lanças voando no ar,
Os homens de Quan massacram os homens e cavalos de Cao. Os homens de Zhou posicionam barris de óleo, então Zhou atira uma flecha em um barril de óleo, consequentemente conseguindo acender uma série de barris cheios. Uma série de explosões mata mais soldados de Cao Cao, enviando os sobreviventes para a retirada. Quando a fumaça se dissipa, Cao Cao vê que os homens de Zhou se agruparam em grupos protegidos por seus escudos. Apesar dos generais de Cao sugerirem a retirada, Cao Cao teimosamente ordena que o que resta de seus homens ataque. Outra luta se segue quando os homens de Cao atiram bolas de fogo contra as tropas de Zhou. Conforme os homens de Zhou se espalham, eles enfrentam um ataque surpresa de arqueiros. Apesar dos homens de Zhou serem abatidos, eles continuam avançando. No meio da feroz batalha, Zhou consegue entrar nas muralhas internas de Cao, enfrentando todos os soldados lá dentro. Ao mesmo tempo, Sun consegue se reunir com Shu Kai. Apesar da situação sangrenta, eles sorriem de alívio por terem se visto novamente. De repente, o rosto de Sun fica sombrio quando Shu Kai é atingido por flechas. Atônita, ela o segura enquanto ele morre lentamente, sorrindo em seus braços. Enquanto isso, Zhou e Zhao avançam matando vários soldados em seus caminhos. Posteriormente, Zhou se encontra com Cao Cao, com os dois apontando a espada um para o outro. Eles lentamente caminham para fora. Lá fora, Quan ameaça atirar uma flecha nele. No entanto, Cao Cao ameaça matar Zhou. Além disso, Cao Cao explica que todos eles serão perdoados se renderem. Para piorar, um soldado de cima ameaça matar a esposa de Zhou. Com o ar cada vez mais tenso, Quan e Zhou abaixam as armas. Então, com um sorriso malicioso, Cao Cao ordena que joguem Xiao Tiao do prédio, sem eles saberem que Zhao Yun se infiltrou pelas costas e consegue derrubar o soldado, ao mesmo tempo consegue segurar Xiao Tiao. Quan atira a flecha acertando o cabelo de Cao Cao. Zhou neutraliza o soldado atrás dele e corre para pegar sua esposa que escorregou da mão de Zhao. Um momento de alívio invade-o quando ela lhe garante que está bem. Ao ver todos os soldados mortos no meio do caos que criaram, Zhou diz a Cao Cao para voltar para onde nunca devia ter vindo. Ele conclui dizendo que ninguém ganhou esta guerra, a não ser a morte. O filme termina com Zhuge Liang e Zhou Yu desejando boa sorte um ao outro em um campo aberto enquanto desfrutam de suas novas vidas pacíficas. Espero que tenham gostado. Até a próxima!